E olha só, pessoal, mais um vídeo aqui dessa série onde eu mostro para vocês os 5 melhores smartphones em determinadas categorias de preço, né? E sim, esse vídeo aqui é um dos mais importantes, tá? Porque ele tá ali numa categoria onde os smartphones estão custando de R$ 1.500 a R$2.000, um pouquinho menos de R$2.000 ali, que é aquela faixa de preço onde a maioria das pessoas diz, poxa, é ali que eu tenho que entrar, que eu nem vou gastar um absurdo de dinheiro e vou ter, né, um retorno de configurações, de especificações, né? Os aparelhos são mais robustos, são mais premium, digamos assim, né? Lógico, sem gastar uma fortuna. Então, esse vídeo é importantíssimo, espero que vocês fiquem até o final, porque também tem uns detalhes importantes que eu vou passar para vocês. Só que, claro, depois da vinheta. Mas aí você deve estar dizendo, Jaziel, não são 5 aparelhos, mas por que só tem 3 aí, rapaz? O que foi que aconteceu? Roubaram os outros, foi? Então, os outros eram emprestados, né, da marca, a Samsung enviou e tal. Então eu tive que devolver os aparelhos. E aí eu me lasquei todinho, rapaz, porque só fiquei com 3 aqui para poder mostrar para vocês. Mas o importante é eu falar as especificações, as características e mostrar para vocês ali que sim, é bom ficar de olho nesses modelos, tá? Começando, claro, com ele, né? O Poco X3 NFC, a versão NFC, que é o que era, na verdade, o queridinho da galera, né? Antes de chegar aquele outro ali. Calma que eu vou explicar. E eu vou explicar também o porquê que esse aparelho aqui só compensa se for a versão de 64 GB de armazenamento interno. Bugou a cabeça? Talvez um pouco. Quem assiste os vídeos aqui do canal não bugou. Já tá ligado por quê, né? Mas sim, o Poco X3 NFC de 64 GB é uma opção interessante e é uma opção legal para ficar de olho nessa Black Friday e, lógico, nos dias que vem aí a seguir. Porque, olha só, ele tem um processador muito bom, muito competente, né? Que é o Snapdragon 732G, aliado ali a 6 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. Lembrem-se, a versão de 64, porque quando vai para a versão de 128, aí eu explico já já o porquê. Continuando, sobre a sua tela, ela tem um tamanho bem legal, né, de 6,67 polegadas, com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, o que quer dizer que é uma tela extremamente rápida, ideal para quem gosta de jogar, né? Eu já fiz vários vídeos dele e com certeza é um dos pontos fortes desse aparelho. Já sobre suas câmeras, a principal tem 64 megapixels, a ultra-wide tem 13 megapixels, ele tem uma câmera macro de 2 e o modo desfoque também de 2 megapixels. E a sua câmera frontal tem 20 megapixels de resolução. Quanto à sua bateria, aqui vai ser complicado, porque vai ser uma guerra, uma luta de gigantes, cara. Começando por ele, que tem uma bateria de 5.160 mAh, o que não é pouco, tá, gente? É uma bateria bem, mas bem legal. Então, o Poco X3 Pro NFC de 64 GB é uma opção muito legal. Ali um pouquinho mais, custando um pouquinho mais de R$ 1.500. É uma opção legal, mas não é a melhor. Calma, calma, tá? Porque quando a gente vai para a versão de 128, o que acontece? Ele é muito caro, né? Ela já vai para R$ 1.700, R$ 1.800. Aí já não faz sentido, porque aí você já consegue pegar modelos melhores, como por exemplo, o próprio Poco X3 Pro, né? Sem ser o NFC, o Pro, que a versão de 128 dele é mais barata do que a versão de 128 daquele, sendo que ele tem um processador muito melhor. Eu vou deixar para falar mais sobre isso pro final, tá? Inclusive vai ter links para todos esses modelos que eu vou falar aqui na descrição desse vídeo, links confiáveis, lugares confiáveis onde você pode comprar sem medo nenhum, tá bom? Tem o link também do GT Ofertas, né? O grupo que a gente sempre manda lá ofertas, cupons e tudo mais. Tem também a questão das lives, tá tendo lives essa semana todinha, gente, começando 8 horas da noite, né, até Mané chegar da lenha. Então eu quero que vocês participem dessas lives, que vai ter muita coisa boa, vai ter prêmios, vai ter desconto, vai ter produtos que a gente vai vender lá, vai ter muita coisa, eu recomendo muito que vocês participem. Em quarto lugar, gente, temos esse aparelho aí, o Moto G60, que não estou com ele em mãos, né, tive que devolver para a Motorola, mas tudo bem. Eu testei e sim, é um aparelho bem interessante também, tá? Com o Snapdragon 732G, o mesmo processador ali do Poco X3 NFC, então é um baita de um processador. Ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A tela dele é bem grande, tá, gente? É a maior dentre esses
características que eu vou citar para vocês, né? Ela tem 6.8 polegadas de tamanho com resolução Full HD e também tem taxa de atualização de 120 Hz. Então é uma tela extremamente rápida e gostosa de se usar. Já sobre suas câmeras, o bicho é monstruoso, viu, gente? A câmera principal dele tem 108 megapixels, rapaz. O bicho é virado no giraia, viu? E tem, lógico, uma câmera ultra-wide, uma câmera mais aberta ali de 8 megapixels. Também tem ali um sensorzinho de 2 megapixels. Já a sua câmera frontal tem 32 megapixels de resolução. Então o bicho é generoso no que se diz respeito a megapixels. Inclusive, ele também é generoso em bateria. O filho de uma égua tem 6.000 mAh de bateria. Vai dizer que não é generoso, hein? Isso aí é aquele que você sai para trabalhar, menino, tá nem aí para voltar, preocupado com bateria. O bicho aguenta, rapaz. Então, ele já é uma opção bem legal, né? Bem, até mais interessante do que o NFC, só que ele é um pouco mais caro, né? Às vezes até um pouco mais, né? Agora nós vamos para o terceiro lugar. Por que é um terceiro lugar? Ele é um baita de um smartphone, cara. Ele é um monstro, na verdade ele é um monstro. Só que ele tem uma característica que talvez, se você gosta de jogar, se o seu intuito é jogo, se você quer uma tela mais rápida, você não vai ter comprando ele. Eu estou falando do Galaxy M62, que é um baita de um smartphone, tá, gente? Começando pelo seu processador, que é um da própria Samsung, né? O Exynos 9825, é um processador bem competente, bem rápido também. 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, perfeita, né? Uma configuração realmente perfeita ali. Uma tela grande também, de 6.7 polegadas, com resolução Full HD e tecnologia Super AMOLED. Eu nem falei sobre a tela dos outros, né? Acabei me esquecendo, mas são LCD, tá? LCD normal, não é Super AMOLED. Já o M62 é Super AMOLED Plus, mas aí o que pega é a sua taxa de atualização de 60 Hz, o que é bom, cara, mas é o padrão, é o normal. Quando vai para 90 já fica muito legal, vai para 120 fica mais legal ainda. Então esse é um ponto que às vezes para você não vai fazer muita diferença, né? Se não fizer, é um baita de um smartphone, principalmente por esse preço que ele está sendo praticado hoje em dia, né? Seus 1.580, 1.600 reais. É muito bom. Já sobre as suas câmeras, a principal traseira tem 64 megapixels, tem uma ultra-wide de 12, tem uma macro de 5 e uma modo desfoque ali também de 5 megapixels. E a sua frontal tem 32 megapixels. Mas o ponto que esse aparelho mais se destaca, sem dúvida nenhuma, é a sua bateria, de 7.000 mAh. É um absurdo, né, gente? É um monstro, como eu falei no começo. 7.000, cara, é muita coisa, gente. Não consigo nem explicar para vocês. É aquela bateria que, mesmo que você queira, você não vai conseguir gastar ela rapidamente, né? Tipo, em um dia. Não sei. Pode até ser que tenha gente que consiga. Mas é muito difícil, é realmente muito difícil. Então, o ponto fortíssimo dele é a sua bateria. Então, se você precisa de um aparelho monstruoso em bateria, talvez esse seja, assim, abaixo dos R$2.000, a melhor opção para você. Agora nós vamos falar de um aparelho legal, mas que ficou um pouco esquecido, né? O Galaxy A52. Ele não é ruim, tá, gente? Ele não é ruim esse aparelho. Ele é bom. O problema é que ele não baixou tanto de preço, né? Ele foi lançado, aí baixou e aí segurou muito, aquele preço de R$1.800, R$1.900, sendo que temos várias outras opções, até da própria Samsung, com configurações às vezes até melhores, custando basicamente isso. Mas assim, olha só as configurações dele. Começando pelo processador, que é o Snapdragon 720G, um pouquinho mais antigo ali, mas também é um processador legal. Tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento interno, tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD e tecnologia Super AMOLED, taxa de atualização de 90 Hz, então já é uma tela rápida. Câmera principal traseira de 64 megapixels, ultra-wide de 12, câmera macro de 5, modo desfoque também de 5 e frontal de 32. Já a sua bateria, né, comparado aos demais, ela perdeu, porque ela ficou ali com 4.500 mAh, o que não é ruim, mas se você olha para os outros, você diz, poxa, mas também não é tão boa, né, Gesiel? Pois é, gente. É um bom smartphone, né? Mas tem que baixar um pouquinho mais de preço, Samsung, se você quiser vender. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar dele. Esse aqui é o querido da galera. Esse aqui, de fato, é o queridão. Por quê? Porque ele oferece configurações muito, mas muito interessantes
e tem uma característica legal pelo preço que ele custa. Se liga só, o Poco X3 Pro, gente, ele tem um processador Snapdragon 860. É um processador novíssimo que tem um poder muito grande, né? Um poder de processamento muito bom. Só que aí a gente chega num ponto aonde faz sentido o que eu falei para vocês, né? A questão das versões, porque ele tem uma versão com 6 GB de RAM e 128, que, por exemplo, se você está pensando em comprar o NFC, o Poco X3 NFC de 128, na minha opinião, compensa pegar esse aqui de 128, tá? Mas o mais interessante é que a versão de 256 GB com 8 GB de RAM também está abaixo dos R$2.000. Então ele entra nessa lista aqui dos 5 melhores abaixo dos R$2.000. Já sobre a tela, é basicamente a mesma do NFC, tá? 6.67, Full HD, 120 Hz de taxa de atualização, LCD. Quanto às câmeras, temos sim uma redução, né? Indo ali para 48 megapixels a principal traseira, 8 megapixels a ultra wide, 2 macro e 2 modo desfoque, e a frontal 20 megapixels. E a bateria, claro, a mesma coisa, né? 5.160, o que não dá para dizer que é ruim. É uma bateria bem, mas bem legal. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, né? Lógico, vai ter mais vídeos para quem quer gastar mais, para quem quer um aparelho ainda melhor, aparelhos mais potentes, né? Mais bonitos, mais premium, mais elevado. Vai vir mais vídeos, se acalme, viu? Mas assim, eu confesso para vocês que essa categoria de 1.500 a R$2.000, ela já é muito interessante, ela já supra a necessidade de muita gente, cara. Não tem muito por que gastar muito mais do que isso. Você já consegue ter ali telas muito boas, câmeras boas para esse preço, para essa faixa, processamento muito interessante, vai rodar basicamente tudo. Então é isso, essa é a minha opinião. Claro que você pode ter uma opinião totalmente diferente. Independente de qualquer coisa, coloca nos comentários aí outros modelos que você acha que deveria estar nessa lista aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!